Vamos voltar às ruas aqui de São Paulo, ruas que não estão nada tranquilas na região central. Numa coletiva, o governador aqui do estado, Tarcísio de Freitas, falou justamente sobre essa mudança do fluxo da Cracolândia. Estamos novamente em contato com a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, esse é um antigo problema de dificílima solução, todos nós sabemos, e o que mais tem acontecido são apenas essas mudanças de locais, repercussões com comerciantes, moradores, enfim, uma situação extremamente delicada, Beatriz. Marcela, é uma cena que tem ficado comum aqui em São Paulo, né? O fluxo de dependentes químicos muda de lugar, aí os moradores e comerciantes ficam com receio, fazem protestos, o fluxo muda de novo e essa cena vai se repetindo. É isso que tem acontecido nos últimos tempos aqui na capital paulista. E não foi diferente essa semana, né? O fluxo se movimentou mais uma vez, foi parar ali ao lado da Estação da Luz, aqui na região central de São Paulo. Tanto que a CPTM precisou fechar uma das saídas das estações da Luz, que dá ali para a Rua Mauá, exatamente onde o fluxo está ficando concentrado agora por alguns momentos durante os dias, justamente para proteger as pessoas e os próprios dependentes químicos de qualquer evento, né, que aconteça durante esse encontro. E aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou ontem de uma coletiva no interior do estado e comentou sobre o assunto. Ele disse que essa movimentação no fluxo, ela aconteceu e foi uma resposta dos dependentes químicos a uma ação feita pelas polícias aqui em São Paulo. Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e também Polícia Civil na última semana. De acordo com o governador, foi feita uma operação para desarticular uma série de esquemas de vendas, de comércios irregulares e pousadas clandestinas que tem ali nas localizações em que esse fluxo estava concentrado, ali na Rua dos Protestantes e também dos Gusmões, e que muitas vezes esses locais irregulares eram concentração de venda de drogas. E aí, então, quando acontece uma operação, de acordo com o governador, esses dependentes químicos acabam mudando de lugar e foi o que aconteceu. De acordo com a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, nessa operação, então, que aconteceu durante a semana e que acabou culminando na mudança de local do fluxo de dependentes químicos, foram presos 10 integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas que atuava ali na região e também um adolescente de 16 anos. A SSP diz que todos os indivíduos presos já tinham passagem pela polícia pelo menos uma vez, que eles tinham entre 19 e 45 anos e tinham passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e também furto. Eles dizem que conseguiram descobrir a função de cada uma dessas pessoas que foi presa dentro do esquema de venda de drogas e que agora seguem monitorando. Eles ressaltam ainda nessa nota que enviaram pra gente que algumas das pessoas, por exemplo, já tinham sido presas 3 vezes só nesse ano, foram soltas e presas de novo. Então a SSP fala um pouco aqui em retrabalho, que é algo que o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, também toca bastante. Além de justificar, então, essa mudança de movimento, o governador Tarcísio de Freitas também falou um pouco de um programa de revitalização do centro de São Paulo. Ele diz que é nisso que o governo está investindo nesse momento, principalmente, então, que estuda parcerias público-privadas para colocar pessoal no centro, para fazer com que o centro se movimente, e falou também sobre aquele projeto de passar a sede do governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, para a região central, que é um projeto que, segundo ele, já está caminhando, está dentro do cronograma, e ele cita ainda, olha, que em breve o governo vai abrir licitação para arquitetos, né, para quem quiser fazer esse projeto para passar o Palácio dos Bandeirantes para o centro de São Paulo, e que eles vão começar, inclusive, a fazer desapropriações por ali, já mirando nesse objetivo, então, de fazer uma revitalização. Quem também comentou sobre o assunto ontem foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele negou que a prefeitura consiga controlar o movimento da Cracolândia. Ele já tinha falado sobre isso algumas vezes, diz que o fluxo se movimenta sozinho e que a Guarda Civil Metropolitana acompanha, mas que sim, que se esse fluxo fica em lugares perigosos ou para os próprios dependentes químicos ou para a população, a polícia tenta fazer uma movimentação dependendo do caso, então, mas que no geral é uma movimentação que acontece por livre e espontânea vontade dessas pessoas. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco você retorna conosco na programação da Jovem Pan. Nelson Kobayashi, evidentemente que é uma questão extremamente delicada, muitas ideias, soluções já foram aplicadas.
Claro que passa pela repressão da chegada da droga no centro. Se a droga chega, evidentemente vai haver o consumo, um trabalho de acolhimento com essas pessoas, são vítimas aí, evidentemente, desse vício, toda a criminalidade que cerca essa região. A reação dos moradores, comerciantes também é uma reação dentro daquilo que a gente possa imaginar. Claro, as pessoas vivem ali, vivem naquele negócio. Eu até nesse ano, né, Kobayashi, a gente percebeu, o prefeito Ricardo Nunes tem tratado essa questão do centro, querendo deixar até uma marca para a sua gestão, claro, pensando até numa possível reeleição, mas tudo é muito difícil, né? Enquanto não houver repressão, acolhimento, tratamento, vai ser sempre assim, vai mudando de lado e quem reclamar menos, eles vão se concentrando nessa região, infelizmente, né, Kobayashi? Pois é, Marcelo, ao longo de tantos anos a gente viu uma série de tentativas de se resolver o problema da Cracolândia, né? A depender do governo, era muito mais voltado para a segurança pública ou para a área social, da segurança pública, com operações policiais que não resolviam a situação, mas simplesmente pulverizava aqueles usuários por outras localidades no centro. Em relação ao social, com políticas polêmicas, inclusive de dar dinheiro para os usuários. Claro que na intenção de que eles pudessem seguir a vida, dar um primeiro passo fora daquela realidade, mas que a gente viu não foi eficiente, mas a gente tem visto que não dá para focar só em setores específicos desse problema, é preciso uma ação multidisciplinar mesmo, né? Com todas essas esferas sendo atendidas. Então sim, é uma questão de segurança, tem que asfixiar o tráfico de drogas na região, mas também é preciso dar acolhimento a esses usuários, então envolve o social, é preciso também ter um trabalho de assistência social envolvendo as famílias, porque elas têm um trabalho importantíssimo, em especial no convencimento daqueles usuários para uma internação, por exemplo, nas internações que dependem desse tipo de autorização e, claro, envolve também a questão urbana, a realidade daqueles moradores que também são extremamente impactados por essa situação que envolve a Cracolândia. Não só os moradores naquela área residencial, que tem gente que não consegue acessar o portão da casa, tão quanto aqueles que dependem daquela região para os seus comércios. Imagine só a Cracolândia se transferindo agora para a região do Bom Retiro, onde há um importante polo comercial, nós teremos lojas fadadas a fecharem as suas portas. Então envolve um mar de situações, Marcelo, que nos dá uma situação complexa que precisa de reação. A gente viu no começo desse governo Tarcísio, em especial, uma certa parceria com a prefeitura em um projeto que visa exatamente essa ação multidisciplinar. Mas até o momento a gente não viu isso sendo colocado em prática. Na execução, a gente não tem visto, até agora pelo menos, os frutos disso. Tomara que isso seja levado a efeito e que, claro, surta os seus resultados, em especial para resolver esse problema tão grave e já há décadas da cidade de São Paulo.